Pronto, vamos lá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Nestor Távora, professor de processo penal. Acompanharei aqui vocês no projeto do Trino, exatamente na preparação para a magistratura e para o MP. O processo penal em si já será um grande desafio para todos nós. Os impactos do pacote anticrime exigem aqui um amadurecimento da matéria, aquilo que nós vamos esperar dos tribunais superiores, as tensões doutrinárias e a melhor maneira de interpretar os assuntos nas principais bancas examinadoras. É verdade que aqui no Trino, ora, a complementação das aulas via PDF, essa sinergia com a estruturação pedagógica é essencial. Então, as nossas aulas serão bastante instrumentais, apresentando a composição da disciplina, os assuntos que são mais relevantes, os tópicos que devem ser enaltecidos, ora, temas que já foram objeto de enunciados de súmula nos tribunais superiores e tudo aquilo que envolve não só a percepção para sua prova objetiva, como também para sua prova dissertativa e para uma eventual prova oral. Nesses minutos iniciais, que são, entre aspas, os minutos de humanização do curso, ora, Nestor, o que eu posso esperar de cada encontro nosso? Eu vou usar bastante a lousa, até para que você tenha percepção visual da topificação dos elementos que integram o conteúdo programático. Eu já gostaria de consignar também nesse primeiro momento um contato extra-classe, que seria aí o nosso Instagram, o @Nestor_Távora. Aqui você pode acompanhar as novidades do direito processual penal no dia a dia. No direct nós poderemos equacionar eventuais dúvidas. E também, ainda como elemento que figuraria talvez como um grito de alerta, chamar a atenção que 4 institutos trazidos pelo pacote anticrime estão suspensos por deliberação do Supremo Tribunal Federal, em ato da lavra do ministro Luiz Fux. Ora, esses assuntos podem ser explorados nos concursos públicos, não vejo problema algum. Basta que a banca tenha cuidado na indagação. Mas são dispositivos ainda congelados por deliberação do STF e que eu pretendo destacar. Por isso, olha o cuidado inicial, meio que como um grito de alerta. Eu gostaria de formular uma observação para destacar a você o seguinte: vale lembrar que os seguintes institutos estão suspensos por deliberação do ministro Luiz Fux, sendo trazidos pelo pacote anticrime. Tudo bem? A nossa lei 13.964 do ano de 2019. Nestor, que institutos são esses que foram suspensos e que você promove aqui como um verdadeiro grito de alerta? O primeiro instituto é a figura do juiz das garantias. O magistrado que tem a incumbência de atuar na fase preliminar, adotando medidas cautelares, sendo informado sobre a instauração do inquérito, deliberando sobre incidente de insanidade mental na fase investigativa, exercendo juízo de admissibilidade da inicial acusatória e juiz que estaria impedido de conduzir a instrução e julgar a causa. A figura do juiz das garantias está suspensa e é o primeiro item que eu pretendo destacar. Então, nas suspensões, primeiro destaque, nós temos aqui o juiz das garantias. Que dispositivos, Nestor? Artigos 3º-A ao 3º-F do CPP. Além do juiz das garantias, qual a outra suspensão que você pretende destacar? Ora, me permita um pequeno parêntese. O arquivamento do inquérito dentro do próprio MP. Para prestigiar o sistema acusatório, não se deseja que o membro do MP vá até o juiz para que o arquivamento da investigação aconteça por homologação da autoridade judicante. O que se quer
é que o arquivamento aconteça no MP, submetido à homologação por um órgão de revisão. Essa predisposição, trazida no caput do artigo 28, ainda está suspensa por deliberação do STF. Então, me permita aqui formular o segundo destaque, qual seja arquivamento do inquérito, dentro do Ministério Público. Então, o que é que suspenderam, Nestor? O caput do artigo 28 do CPP. Maravilha. Eis aí a segunda suspensão. Qual foi a terceira suspensão impactante? O pacote anticrime, ele tentou renovar a análise do impedimento do juiz para julgar a causa que teve contato com prova ilícita. Essa tentativa, ela já ocorreu outrora, lá em 2008, por meio da Lei 11.690, só que o presidente da República da época promoveu um veto. E agora, com o pacote anticrime, o presidente não vetou essa inovação no artigo 157 do CPP, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu. Então, Nestor, qual foi a próxima suspensão? Eu destaco impedimento do juiz que tem contato com a prova ilícita para julgar a causa. Em última análise, suspenderam o quê? O parágrafo 5º do artigo 157 do CPP. E nós temos ainda uma última suspensão. Me permite um parêntese. O nosso código introduziu aqui a discussão mais vertical sobre a audiência de custódia, que outrora era regulada em resolução do CNJ, a resolução 213, e agora ecoa na atual redação do artigo 310 do CPP. E o nosso legislador estabeleceu que a não realização da audiência de custódia no prazo legal ocasionaria a ilegalidade da prisão, sem prejuízo de que na sequência fosse decretada a preventiva. Essa previsão foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Então temos mais uma suspensão. Ora, em que termos, Nestor? Ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo legal. Em última análise, suspenderam o quê? O parágrafo 4º do artigo 310 do CPP. Tudo bem? Ora, são ponderações importantes dentro dessa atual conjuntura, já que o pacote anticrime é a bola da vez. Boa sorte para a gente. Vamos verdadeiramente inaugurar os nossos estudos. E o primeiro assunto do programa que eu pretendo enaltecer envolve a análise dos sistemas de investigação preliminar. Mas o mais impactante é o inquérito policial. Tudo bem, mas eu pretendo, num primeiro passo, formular algumas considerações iniciais envolvendo a minha disciplina. Você indagaria, Nestor, e o direito processual penal serve para quê? Vê se faz sentido. O direito penal, ele é completamente estático. O Código Penal não tem condição de se autoefetivar. Já a minha matéria, ela é essencialmente dinâmica. O processo penal credencia o Estado com as ferramentas necessárias para que o crime seja investigado, para que o suposto autor do delito seja processado, sentenciado e eventualmente executado. Então, se eu pudesse sintetizar a minha disciplina, ela almeja regular a chamada persecução penal. Então, em todas as nossas aulas, nós vamos promover o estudo da persecução penal. E a persecução penal nada mais é
do que a perseguição do crime. E essa perseguição do crime no Brasil, ela encontra duas etapas muito bem delineadas. Uma etapa preliminar, que é o inquérito, policial ou não, e uma etapa subsequente, que é a etapa do processo. Então, me permita formular o destaque, onde essa perseguição do crime é composta por uma etapa preliminar, que é a investigação, e uma etapa subsequente, que é exatamente a etapa do processo criminal. Maravilha. Só que seria uma temeridade iniciarmos o estudo do inquérito sem antes formularmos um pequeno parêntese para enaltecer o papel da polícia no Brasil. Então, a realidade da atividade policial ganhou status constitucional. Por isso, eu pretendo formular o destaque do papel da polícia no Brasil, e esse papel ganha foco no artigo 144 da Constituição Federal e, mais recentemente, na Lei 12.830, lá do ano de 2013, que regulou a atividade da Polícia Judiciária. Ora, mas o que a Constituição Federal almejava? Vê se faz sentido. O papel da polícia no Brasil foi bifurcado. Um primeiro braço da polícia é diagnosticado como polícia administrativa ou ostensiva. O que a Constituição desejava? Um braço da polícia que atuasse próximo à própria sociedade. Uma polícia que fizesse ronda, que andasse fardada, que estivesse nos módulos, nas UPPs, uma polícia que, com a sua presença física, inibiria a prática de um delito. Se eu pudesse sintetizar em uma palavra o papel da polícia administrativa, eu diria que ela tem um papel de prevenção. A expectativa é inibir a ocorrência delituosa, e o principal paradigma de polícia administrativa no Brasil é a polícia militar. Mas nós temos também a polícia rodoviária, a polícia ferroviária, a polícia marítima. Ora, polícias que têm um papel ascendente de prevenção. Então, me permita, na atuação da polícia no Brasil, ora, focar, num primeiro momento, na atividade da polícia administrativa ou ostensiva, que tem um típico papel de prevenção. Essa seria a palavra-chave. Mas, por mais eficiente que tente ser a polícia administrativa, fatalmente as infrações vão acontecer. E uma vez ocorrendo uma infração penal, ganha destaque um outro braço da polícia, que é exatamente a polícia judiciária ou polícia civil, seja ela estadual ou federal. Como a Polícia Federal não está militarizada, ela é espécie do gênero Polícia Civil. Ora, mas Nestor, o que tem de importante no tratamento da Polícia Judiciária ou da Polícia Civil? O primeiro, o aspecto estrutural. Em 88, a Polícia Judiciária ganhou um crédito de tecnicidade e um crédito de seriedade por meio da Constituição Federal. Ela passou a ser estruturada por delegados de carreira, leia, concursados, bacharéis em direito, e com tratamento protocolar similar ao das demais autoridades. Inovação trazida pela Lei 12.830 de 2013, lá no artigo 2º. Agora, e no aspecto funcional? A Polícia Judiciária aglutina duas funções primaciais: auxiliar o Poder Judiciário, cumprindo mandados, efetivando diligências, concretizando prisões. A Polícia Civil é o braço armado do juiz. E uma segunda missão, que mais interessa para o contexto, para a temática da nossa aula, cabe à Polícia Judiciária a elaboração do nosso inquérito policial. Então, com isso, eu supero as nossas considerações iniciais
e quero destacar para você, nesse momento, organizando a matéria, uma pretensão de aferir o conceito e a própria finalidade do inquérito. Ora, veja se faz sentido. O que é o inquérito e qual seria a sua finalidade? O Aury Lopes Júnior aponta na obra dele que o inquérito deve ser visto como um procedimento administrativo preliminar, de caráter informativo, presidido pela autoridade policial, que tem por objetivo apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias da infração, com prazo, e cuja finalidade é contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação. Ora, nesse espectro conceitual, perceba que eu já incuti a própria finalidade do inquérito, que é ajudar na formação da opinião delitiva. Agora, assuma um compromisso comigo. Não deixe nenhuma expressão jurídica funcionar como expressão estéril. A opinião delitiva nada mais é do que o convencimento do titular da ação. Diante do inquérito, o titular da ação se convence se é ou não caso de deflagrar o processo. O inquérito, ele é uma peça de filtro. O inquérito, ele é uma ferramenta de depuração. O inquérito contribui para que aqueles que concorreram para o delito sejam responsabilizados, mas o inquérito também evita que pessoas visivelmente inocentes sejam injustamente alocadas no polo passivo de uma demanda penal. Então, se eu pudesse construir com você um elemento conceitual estruturante, eu poderia dizer o seguinte: vamos analisar um procedimento investigativo preliminar, ora, de caráter informativo e presidido pela autoridade policial. Você vai perceber comigo que existem outras modalidades de inquérito no Brasil, mas o inquérito policial, diante da referência da Lei 12.830 de 2013, ele é presidido pelo delegado. Maravilha. Agora, eu avanço. Olha a quarta parte do conceito. Tendo por objetivo apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias da infração. Ora, Nestor, tecnicamente, materialidade significa o quê? A materialidade revela a existência do crime. Então, o objetivo do inquérito é apurar quem é o criminoso, é apurar se o crime existiu e em que circunstâncias a infração foi praticada. E quando o crime deixa vestígios, vá para as aulas de direito penal, esse crime é rotulado como não transeunte ou intranseunte. E se o crime deixou vestígios, teremos a realização de uma perícia rotulada como exame de corpo de delito. E o pacote anticrime introduziu no Código de Processo Penal a chamada cadeia de custódia, esse conjunto de procedimentos para preservação dos vestígios, viabilizando a elaboração da perícia. Então, a ideia de materialidade é sinônimo de existência. Se o crime deixou vestígios, a perícia será realizada, o exame de corpo de delito. E a cadeia de custódia, regulada nos artigos 158A a 158F do CPP, ela almeja a preservação dos vestígios, viabilizando a realização da perícia. Agora, me permita avançar. Eu destaquei o objetivo do inquérito e eu aponto ainda no espectro conceitual com prazo. Você estuda um procedimento dosado temporalmente, inclusive o pacote anticrime, ele trouxe uma inovação quanto ao prazo para concluir o inquérito quando o indiciado está preso, e a atuação aqui do delegado estadual, você vai perceber que esse prazo ele passa a admitir prorrogação.
só que essa previsão ainda está suspensa, veremos. Então, com prazo, e eu arremato incutindo a própria finalidade, destacando e cuja finalidade é contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação. Essa é a lógica. E opinião delitiva nada mais é do que convencimento. O inquérito ele vai se prestar a convencer o titular da ação, que usualmente é o MP, quanto à deflagração ou não deflagração do processo criminal. Me permito avançar, porque ao lado desse conceito, eu gostaria de enaltecer a correspondente natureza jurídica do inquérito. É interessante que na prova da magistratura e do MP, quando perguntam a natureza jurídica de alguma coisa, normalmente é o calcanhar de Aquiles do examinando. A natureza jurídica revela a essência do instituto. Mas para que eu não seja abstrato, a natureza jurídica, ela aponta o enquadramento daquele instituto no ordenamento, a posição topográfica. E o inquérito, ele deve ser enquadrado como um procedimento administrativo de caráter informativo. Essa é a sua natureza, que vai ficar devidamente evidenciada quando estudarmos as principais características do inquérito. Então, me permita dizer que, na natureza jurídica, o inquérito é enquadrado como um procedimento administrativo de caráter informativo. Tudo bem? Agora, eu vou adentrar em um dos tópicos mais importantes do estudo da investigação. Você passa a aferir comigo, tema muito frequente, inclusive em prova objetiva, mas vamos estudar as correspondentes características do inquérito. Eu vou individualizar as características mais importantes, mostrando todos os desdobramentos. Então, qual seria a primeira característica, Nestor, que você pretende enfatizar? Eu vou destacar que o inquérito, ele é um procedimento inquisitivo. Ora, na prova dissertativa da magistratura da Bahia, pediram ao examinando para dissertar sobre os sistemas processuais. E normalmente você começa falando do sistema inquisitivo. E é quase que um clichê, um mantra, afirmarmos que dentro da sistemática inquisitiva não há contraditório nem ampla defesa. Isso está até correto, mas isso é consequência. E qual é a lógica da causa? Ora, se eu afirmo que o inquérito ele é inquisitivo, ora, os procedimentos inquisitivos são caracterizados por concentração de poder em autoridade única. E como efeito rebote, usualmente não haverá contraditório nem ampla defesa. Só que, Nestor, a inquisitoriedade absoluta, não. Dentro da inquisitoriedade, quais são as principais mitigações? Olha uma primeira mitigação num concurso melhor elaborado. Eu formulo aqui uma primeira observação. Prerrogativa do advogado. Ora, por quê? O advogado tem direito de acompanhar o cliente no momento em que ele é ouvido perante qualquer autoridade investigante. E o advogado ali não é um convidado de pedra. O advogado poderá apresentar razões e formular quesitos no bom desempenho da sua função. Agora, e se o suspeito compareceu sozinho, ele vai ser ouvido normalmente, até porque o inquérito é inquisitivo. Todavia, se o advogado se fizer presente e a autoridade investigante, de maneira despótica, autoritária, obstaculizar o acesso, aí aquele ato é nulo, assim como os demais atos que dele decorrem. Então, a prerrogativa do advogado mitiga, sim, a inquisitoriedade do inquérito. Só que a oitiva do suspeito não se confunde com o interrogatório perante o juiz. Na fase da instrução processual,
Interrogatório sem advogado é ato nulo. É a exegese do artigo 185 do CPP. Já na fase investigativa, é prerrogativa do advogado se fazer presente. Mas, se o suspeito comparecer sozinho, ele é ouvido normalmente, até porque o inquérito é inquisitivo. Então, na prerrogativa do advogado, eu destaco para você o artigo 7º, inciso 21, da Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Ainda dentro da inquisitoriedade, eu gostaria de formular uma segunda observação nevrálgica. O pacote anticrime introduziu uma novidade gritante no Código. Ora, o artigo 14A do CPP estabelece que, quando o delegado investiga um membro das forças policiais que empregou força letal no desempenho das suas funções, cabe ao delegado citar, entre aspas, o código aí cometeu uma tecnia tremenda. O correto seria intimar o investigado para ele constituir advogado no prazo de 48 horas, para acompanhar a investigação. E se o investigado for omisso, a instituição a qual ele pertencia à época do fato será intimada. E ela terá 48 horas para constituir o advogado. Então, o que se deseja aqui é que o membro da força policial que empregou força letal no desempenho da função esteja assessorado tecnicamente na fase investigativa. Essa mesma prerrogativa, só ouça, é também aplicada aos membros das Forças Armadas que empregaram força letal no desempenho das funções no âmago de uma operação GLO, que é a Operação para Garantir a Lei e a Ordem. Então, me permita, ainda na ideia de mitigação à inquisitoriedade, de formular a segunda observação quanto à inovação do pacote anticrime. Ora, apontando o que, Nestor? O artigo 14A do CPP. E também o artigo 16A de água do Código de Processo Penal Militar. Tudo bem? Elementos importantes dentro da lógica da inquisitoriedade. Agora, me permita um parêntese, verticalizando em certa medida o grau de complexidade do nosso concurso. Havendo vontade político-legislativa, o parlamento pode regular inquéritos onde, com previsão legal, haverá contraditório em ampla defesa. É o que acontece, por exemplo, no inquérito instaurado para fins de expulsão do estrangeiro e regulado na lei de migração. Portanto, olha a minha preocupação com você numa terceira observação. Ora, de que forma? Regulação legal específica. E aí eu posso apontar com todo o cuidado o inquérito para fins de expulsão do estrangeiro, que conta com contraditório e exercício da defesa. Tudo bem? Bacana? Eis uma lógica importantíssima dentro da lei de migração. Então, matéria tratada lá no artigo 58 da lei, você que gosta da fonte normativa, 13.445 de 2017. Bacana? A prova dissertativa do MP de Sergipe já pediu que você apontasse acerca da possibilidade de contraditório e exercício de defesa no âmbito de inquéritos com regulação legal. E aí a lei de migração jogaria luz nesse tópico como um exemplo marcante. Agora, me permita consignar uma outra característica do inquérito também muito imponente. Eu vou destacar para você, como segunda característica que eu vou desenvolver, o inquérito como um procedimento
discricionário. A discricionariedade como segunda característica da investigação. E para não te levar à exaustão, formularemos essa abordagem no próximo bloco. Aguardo você. Até lá.